Esporte Ágil TV, o Esporte Mato Grosso do Sul, num só clique. Nesse programa eu falo do projeto do Operário Master e a conversa com Marcelo Dias, ex-goleiro do Galo nos anos 90. E se fosse você, eu ficava no vídeo. Seja bem-vindo, grande amigo. Faz tempo que eu queria te trazer aqui. Me lembro até de uma entrevista que a gente fez na Band, num sol, e você ali mandando super bem, e aí a gravação até atrapalhava, um sol mais ou menos como nesses dias aqui. Não, mas a gente está acostumado lá atrás, né? E a TV ali, o pessoal precisando da câmera, e você ali deu um show, depois isso passou num feriado, que foi justamente o feriado de outubro, né, daquele ano, e foi super bem. Você é um cara que se comunica bem, não é à toa que é o embaixador do Operário Master, mas é um ex-atleta que se tornou um exemplo, né, pela tua conduta, pelo que você também foi na carreira de jogador. Como que é essa vida pós-futebol, pós-bola, que para muita gente é traumática, e você transformou isso numa coisa tão leve, tão bonita, né, e hoje até contribui em outras áreas? Bom, primeiramente é um prazer estar aqui, é uma honra estar aqui com você, com tantos outros entrevistados que eu vim aqui, eu acompanhei, né, pela web, e porra, isso é uma satisfação muito grande estar aqui. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui. E assim como eu falo, acho que toda a nossa vida que a gente faz alguma coisa com prazer é uma coisa muito gostosa, então ela se forma uma coisa muito maçante e obrigatória, né? E a partir do prazer você flui muitas coisas, assim como foi minha vida no futebol, que eu tive essa passagem pro futebol, que a gente tem que... Alguns ex-jogadores ainda não entenderam que isso é uma passagem da nossa vida. Por isso que hoje, da forma como você falou, que eu levo as coisas um pouco mais tranquilo. A minha vida não é um mar de rosas. Eu tenho mil e um problemas, como tantas outras pessoas têm. Mas o jogador, o ex-atleta de profissional de futebol, principalmente esse, quando você para de jogar, o que a gente fala é o seguinte, a gente nasce de novo. Porque você entra em outro mundo, você entra no mundo comercial, você entra no mundo político. Às vezes tem alguns amigos meus que até hoje, né, ficam bravos, pô, não sei o que, você vai fazer evento político. A questão não é política, a nossa vida é política. A gente faz política todo dia. Você faz com o seu filho, você faz com a sua esposa, tem uma negociação em casa, o cara vai te entregar uma coisa e entrega mal, você tem que saber. Então eu encarei dessa forma que a nossa vida pública e a nossa vida privada é praticamente a mesma coisa. E eu procurei levar isso depois que eu parei de jogar futebol. Eu, graças a Deus, voltei eu tive a felicidade de ter condições de voltar a estudar, me formei em educação física. Aí depois trabalhei em gestão comercial, fui representante comercial de indústrias do Rio de Janeiro, de São Paulo, trabalhei mais um tempo. Desafios totalmente diferentes. Totalmente. Aí agrega, amigos meus me chamaram, pô, Marcelo, não sei o quê, vamos ser treinador de goleiro, vamos para a parte de preparação, de preparador de goleiro, já que você é formado, tem o cara, falei, vamos lá. Aí o Tom Lira me chamou, o Tom Lira que jogou no Santos, me chamou para trabalhar com ele na Caldense, fui com ele na Caldense, fui com ele no Olímpia, fui com ele no Ferroviária, tudo quanto é lugar por aí. E eu me dei um prazo para isso aí. Falei, bom, eu vou trabalhar nessa parte técnica aqui, se dá uns 3, 4 anos eu deslanchar, beleza, senão vou enrolar minha bandeirinha e vou voltar para a minha vida. Foi isso que aconteceu. Eu não dei aquela deslanchada que eu esperava ter tido, e o futebol tem isso também. Você ficar trabalhando só uma questão pela paixão e hoje em dia comercialmente não tem renda, então eu decidi voltar a trabalhar na área comercial e voltei para a minha área. Eu dei aula há muito tempo, né, como educador físico, e depois eu entrei na parte de corretagem. Trabalhei muitos anos na parte de corretagem. Seja, é um cara... Parei de viajar, então assim, minha vida foi muito... está sendo muito... Você não parou, né? Um cara aí em 2017 o Marquinhos me chamou para trabalhar na prefeitura, eu estava numa situação... Isso que eu ia falar, assim, quando o Marquinhos toma aquela iniciativa, na verdade a prefeitura tomou aquela iniciativa, né? O Marquinhos estava à frente, muita gente criticou. Né? Hoje é fácil falar, engenheiro de obra pronta, né? Deu certo, apostar nos ex-jogadores e tudo mais. Quando fala dos ex-jogadores, eram mais de 100, né? E alguns que eram ídolos, como você, outros que não tanto, mas que são ex-jogadores também. E se a política pública é para esse nicho, para essa classe, é para abranger todos que fosse possível. De fato. Né? E aí, isso despontou muito a partir de nomes como o seu, como o do Gonça, como o próprio Chaveirinho, Celso, Pastoril, Chaveirinho, esse pessoal todo. E aí outros tantos que também não são tão famosos, assim, e em várias áreas, não só na FUNESP. De fato. Né? E um dos argumentos na época
que até o Rodrigo Terra, que foi um dos embaixadores disso, veio aqui e falou sobre essa questão, foi não só de valorizar o orgulho da nossa terra, né, de pessoas que engrandeceram o nome de Mato Grosso do Sul e que estão ali na memória afetiva, mas também porque o ex-jogador de futebol é muito inteligente. De fato. Né? E sobreviver no futebol, no mundo do futebol, não só dentro de campo, mas também fora, requer muita inteligência. É verdade. Você vê também esse paralelo da tua carreira de jogador com hoje em dia? Muito, muito, muito. O dinamismo que você tinha dentro de um campo de futebol, em questão de, por mais que as pessoas vejam hoje o futebol, entre linhas, sei o quê, 4-5-1, não sei o quê, isso é tudo balela, Danilo. Isso aí a gente tinha lá atrás, há 20, 30 anos atrás. Tudo bem que a parte de preparação física mudou um pouco mais, tem umas partes, mas essas partes táticas, nós tínhamos isso aí antigamente também. Tinha jogadores de qualidade que faziam isso tudo. E a partir daí você tem que ter uma inteligência muito razoável para você se despontar como um jogador de nível, assim como hoje. O goleiro, por exemplo, ele acerta a defesa. Sim, você passava por isso também, né? Totalmente. Era um treinador de campo. O goleiro, como eu fui goleiro há muito tempo, a minha maior prioridade era posicionar o meu pessoal. Não era só a minha zaga, não. Era desde o atacante na frente que tinha que vir acompanhar o lateral, o atacante que tinha que centralizar um pouco mais para fechar no meio. Você vê, essa recomposição já existia lá atrás, sempre existiu. Então essa coordenação, logicamente não era uma autoridade, mas tinha os nossos relacionamentos dentro de campo. Mas você tinha uma liderança. E de fato, você traz para fora de campo e na parte, né, no nosso dia a dia. Na gestão de pessoas. Na gestão de pessoas. Então isso aí é um ganho muito grande, foi um boom. E o Marquinhos, na época, quando lançou isso aí, nós trouxemos ele para o nosso grupo do Master, o Maurão era o motorista dele na época, e o Maurão é do nosso grupo, do Master do Operário, e aí o Maurão, tem um Marquinhos e tal, tá saindo e tal, né? Aquela que tinha gestão do Bernal e do Olarte, tava aquele negócio meio... Aí falou, beleza, de repente é um nome bom, vamos ver, vamos lá, tem uma Zambuja, tem isso, não, vamos, traz o Marco aí, vamos conversar com ele. Eu trouxe o Marco na nossa reunião, a gente sempre se reunia, como a gente faz isso até hoje, lá no campinho da Cidade Morena, e foi lá, e lá reuniu todo mundo, tinha uns 30, 40 jogadores, e ele expôs a própria, né, da forma como ele queria trabalhar, queria resgatar a cidade, isso, aquilo. Projeto. E nós colocamos para ele o seguinte, falou, Marco, é o seguinte, aqui ninguém quer... o Maurão te trouxe aqui porque o que a gente quer? A gente quer a nossa cidade melhor. A gente quer uma parte social melhor. A gente quer não essa cidade esburacada como estava, você lembra muito bem, que estava uma bagunça. Cada um aqui tem a sua representação dentro da sua comunidade, em vários bairros. Então isso aqui que a gente quer. A gente não quer dinheiro, não quer nada. Nem cargo nós pedimos. Interessantíssimo, porque assim, nem passa a ser uma escolha. Não. Você, quando você vai na lotérica, quando você vai no supermercado, você não vai deixar de ser o Marcílio e de ser aqueles anos dourados do Operário. De fato. Você acaba sendo um representante onde você vai. Sim. Isso é para todo mundo. Né? De fato, assim como vocês também. E aí ele falou, não, gente, como eu estando lá tal, uma das coisas que vocês vão ter é acesso comigo. Você leva os problemas para eu estar resolvendo. Pô, aquilo ali foi um cara, mas foi tal, não sei o que, ele se elegeu naquele mesmo ano, ele me chamou lá na Assembleia e falou para mim, falou, olha, eu queria que você trabalhasse comigo. Eu falei, Marco, eu tenho meus negócios, nunca trabalhei em órgão público, isso, assim. E ele já tinha escolhido o Rodrigo. Eu falei, eu tô com o Rodrigo Terra, vai estar trabalhando junto com a gente, tal, uma referência. E eu gostaria que você trabalhasse junto comigo na FUNESP. Falei, puta, que legal. Você contando aqui, como o Rodrigo também contou, e outras pessoas, dá para entender a montagem de algo que deu muito certo. Foi muito certo. Foi. E assim, em outras áreas, foi muito pensado, específico. E ele falou para mim, a gente tem um projeto para a gente estar resgatando ex-jogadores e eu quero que você me ajude nisso aí para coordenar esses ex-atletas. Eu falei, aquilo ali que ele me ganhou. Eu falei, cheguei em casa, falei pra minha mulher, e agora? Os seus negócios? Não, vou dar uma encostada aqui e vamos ver o que vai dar. Né? A gente vai estar ajudando muitas pessoas. E era uma época de incerteza. Nossa, totalmente. Aí fomos ajustando, começamos a trabalhar e aquilo que, depois que eu fiquei pensando, acho que a gente chega numa maturidade da vida da gente, Danilo, dinheiro é muito bom, lógico, a gente precisa, a gente vive hoje numa correria muito grande, mas você tendo um básico razoável para correr atrás, quando você ajuda as pessoas que precisam, a satisfação é louca. Então isso que aconteceu, eu não consegui ajudar meus 40 amigos, muito porque alguns já estavam muito bem estabelecidos, estão ainda, mas quem nós pudemos ajudar e entrou numa gestão pública para trabalhar, foi para trabalhar.
E a gente ouviu crítica, mesmo de pessoas do meio, até outras pessoas que até foram, né, trabalharam dentro da FUNESP, pô, esses ex-jogadores aí, não sei o quê. Mas o pessoal, eles contribuíam com a parte social dele de reeducar as crianças dentro dos bairros. Onde foram colocadas as escolinhas, o Rodrigo Terra fez esse mapeamento, nos chamou lá na sala e tal, e falou, gente, eu quero fazer isso em todos os bairros, a gente colocar as escolinhas públicas de futebol, pra gente resgatar, ocupar essas crianças, tirar das drogas. Se tornou uma das maiores escolinhas públicas do Brasil. Aí tinha lá no Zé Abrão, Pastoril, aí lá no centro, tava o Celso, o Gilmar, aí tinha o Gonçalves aqui no Taverópolis, aí mais pra cima lá, o Paulinho Rezende, aí vem, então umas coisas assim, Trajano lá no Maria Pedrociano, Trajano que jogou no Comercial, pessoas de idade, mas que ainda conseguiam contribuir, por quê? A serenidade, a tranquilidade passava para as crianças, e a gente entrou com um projeto de colete, camiseta, tal, essas coisas, e o negócio fluiu. Tem algumas coisas que restou aí, com a gestão nova da Adriane, que ainda nessa parte, né, ainda está dando esse suporte, né? Manteve, isso é legal. Então isso que é bom, a gente não só ajudou os ex-atletas, sim, mas ajudou a comunidade, a cidade, a comunidade, então isso que é legal. Mas assim, me dá a impressão, e aí não é uma crítica, porque eu acho que também as coisas estão em construção, né? Elas estão em curso, mas valorizar o ex-atleta, e aí você pode falar isso com propriedade, porque você também é o embaixador do Operário Master, significa respeitar a memória de uma região, de uma cidade e de instituições que são gigantes. Como o Operário é considerado até em pesquisa como um dos nomes que mais lembra Mato Grosso do Sul junto do Pantanal. Verdade. Né? Isso, verdade. Claro que leva de reboque o Comercial e os anos dourados do esporte aqui. Mas assim, ter essa memória viva, essas pessoas circulando e tendo destaque na gestão pública e na sociedade, é um passo. Você acha que não deveria a gente também explorar melhor essa questão de ter um museu? Tem aquele museu no Belmar Fidalgo, mas alguma coisa que enaltecesse mais vocês, até para, de repente, isso servir de alguma forma que, sei lá, seja uma alavanca para o futebol daqui, voltar um dia ser o que foi, né? Porque eu acho que não tem outro caminho se não for pela própria memória do que um dia já foi, né? Verdade. Cuiabá, claro que surgiu lá o Cuiabá, sim, que era um projeto novo e tudo mais, mas acho que ainda aqui o caminho ainda seria o Operário Comercial. Sim, de fato, nós tivemos aí eu tive a grata felicidade de andar aí pelo Brasil trabalhando afora, não só na linha do futebol, mas na área comercial, e onde eu chegava, e aí infelizmente até hoje, o pessoal, ei, Mato Grosso, não sei o quê, papapá, e o Operário lá, tal. Aí quando eu falava que eu era ex-jogador, os caras ficavam loucos. Pô, o Operário não está disputando o brasileiro. Então lá fora, ainda aí, Martana, é uma marca muito grande, né? A época que o Ceni estava muito bem, aí os caras, pô, não, lá o Operário também devagar, tal, não sei o quê, caiu para a segunda divisão. Mas que time não é o Ceni? Pô, o Ceni, isso não é de remédio. Pô, já se viu. Não, gente, é um projeto que tem lá, tal, o reverendo Moon trouxe, está tentando resgatar o futebol. Mas era uma coisa de trazer um pouco mais o empresariado e não ser só um tocante privado na questão de uma instituição, na época evangélica, ou evangélica não, religiosa, né, dos ideais deles lá. Não era só isso. Então tinha que agregar um pouco mais, né, a federação, por mais que tinha seus esforços, tem suas limitações, mas também o empresariado ajudar, pode estar trazendo comercial, trazendo operário, resgatando o Taverão junto para jogar lá para fora. E isso que você fala foi fundamental, porque lá naqueles anos 2000, o projeto do Ceni, ele é meio diferente de tudo, porque ele mistura religião, de fato, uma comunidade específica, e aí cria um time que paga-se muito caro para aquele time e tudo mais. Mas o Ceni só não foi maior, e muita gente compara hoje, o Ceni não cresceu, o Cuiabá cresceu, tudo. Porque o Ceni não investiu no futebol daqui. Verdade. Se ele tivesse investido no cenário, no futebol total daqui, na própria federação, nos adversários, nos campos, na condição do próprio Morenão, o Ceni teria sido maior. Tanto é que na nossa época, quando nós jogávamos, a nossa preocupação não era só o Operário. Porque quando o Operário tinha um time forte, o Comercial tinha que fazer um time forte também. O Taverópolis, por sua parte, ele tinha que ter um time razoável.
para poder disputar dentro das suas limitações. O Corumbaense vinha de Corumbá muito bem montado. Você jogou no Ponta Poranense, que foi uma potência na época. Então, todos esses clubes, quando eles se fortalecem em cima disso aí, e nesse ponto existia a ajuda do Operário e do Comercial, por quê? Porque o Operário e o Comercial, eles tinham base. Os outros não tinham. E o que eles faziam? Eles emprestavam os jogadores dele para esses times. Entendeu? Então, ele fortalecia esses times com os jogadores deles, colocava alguns para trabalharem dentro do Operário, trazia algumas pessoas, pontos fundamentais, e encaixava e disputava o campeonato estadual. Então, por isso que o campeonato estadual tinha esse fomento maior e centralizava entre Comercial e Operário. Quando você fala a base, o Comercial tinha a Vila Olímpica. Sim. E o Operário também tinha seu poliesportivo lá em cima. O Taverópolis tinha o seu próprio CTzinho aqui no Elias Gadia, que era o da casa dele, mas ele tinha um júnior bom, ele tinha uma molecada boa. Na época, você tinha os times aqui, o Metropolitano de Júnior, que a gente disputava, que era um estadual de júnior muito louco, muito forte. Nós chegamos a disputar um campeonato estadual de 91, se eu não me engano, ou 92, que eu tenho a foto até hoje, desde o goleiro até o ponto esquerdo, todo mundo da base do Operário. Teve um brasileiro que disputou, que tinha 2 caras de fora, o resto era tudo base do Operário. Não lembro do Comercial, mas existia-se um fortalecimento muito grande. E quando saía, também tinha destaque fora, né? E por quê? Você pegava esses moleques, colocava aqui, jogava ali e tal, não sei o que, fortalecia os outros times, quando viu, vamos trazer o cara, vai ter que jogar aqui no Operário. Nós fomos lá jogar lá e ele sapecou a gente, como é que faz? Então isso que acontecia. Eu, quando eu tinha 16 anos, 17 anos, 18 anos, desculpe, eu já estava aqui no Júnior, mas eu treinava com o Operário e tal, eu era terceiro goleiro na época, em 86, e em 87 eu fui emprestado para o Giannini, aí em Costa Rica, para disputar o Campeonato Estadual de Segunda Divisão, o primeiro ano profissional do Giannini, que era Costa Rica hoje, né? E lá nós fomos campeões, conseguimos subir o time, eu vim para cá em 88, no ano seguinte, cheguei aqui, o Marquinhos Você tá naquele elenco de 87, que é o elenco o último grande título do Operário. Do Campeonato Brasileiro. O Marquinhos estava jogando. Disputava no primeiro semestre. No segundo semestre era o estadual. É isso mesmo. Em 86, por exemplo, 86 já era o último brasileiro que nós disputamos na primeira divisão. Aí quando foi 87 que teve aquele rolo lá de, né, da Copa União e tal, aquele marketing todo, mas aquilo ali era tudo para maquiar os grandão que estavam tudo ferrado, né? Então fez essas divisões aí, o Clube dos 13, né? E aí a partir de 87 que teve essa mudança, aí em 88 eu vim pra cá, o Marquinhos era goleiro, aí eu comecei a jogar, treinar e tal, me deu bem, e um dia ele machucou no Comerário, eu entrei e não saí mais, né? Então tive essa felicidade. Mas a gente hoje, como, né, ex-atleta e comanda esse mastro do Operário, e você falou muito bem nessa questão do próprio museu, você comentou nesse ponto, tem um cara aqui em Campo Grande que ele tenta a todo momento, ele já fez até o nosso hall da fama, a gente pisar lá, fazer a marca do pé, da mão, tal, dos goleiros, que é o próprio Sullivan. O Sullivan é um batalhador desse meio. O Sullivan trazer ele aqui, né? Pode trazer um cara numa visão assim, louca. Então ele tem alguns projetos bons, ele tem todos esses materiais na mão, mas o que falta para ele também? Um incentivo financeiro, um projeto, uma questão de nível municipal, estadual ou federal, que ele possa se montar esse museu e fazer isso tudo. Eu já dei para ele luva, eu já dei para ele camisa do Operário, tudo guardado. Ele tem minhas faixas de campeão estadual de 88, ele tem minha faixa de campeão brasileiro de 87, ele tem minha faixa do brasileiro que nós disputamos, do estadual de 86, aí tem minha faixa de 91 também, que nós ganhamos, e assim por diante. Então essa situação de museu, de a gente montar o que está faltando? Um empurrãozinho a mais para poder se concretizar. E é da mesma forma como está o futebol nosso, cara. O do Belmar tá pequenininho. O do Belmar é pequeno. Né? O Rodrigo teve aquela ideia de fazer aquele, né, museu em cima do esporte e tal, do resgatar, daquela época do próprio Belmar também, do futebol que ali está, é limitado. Então tem algumas coisas que a gente tem que abranger um pouco mais. Sim. Até mesmo o tamanho das instituições, né? Sim, de fato. São instituições muito grandes. Muito grandes. O Operário, a última lembrança de algum destaque que eu tenho na minha memória é 1992, segunda divisão do Campeonato Brasileiro,
estreia contra o Grêmio, que o Grêmio estava na segunda divisão. Tava, Grêmio, Paraná Clube. E por muito pouco ele não vai para a segunda fase. Verdade. Ele pega um grupo da morte naquela situação ali e tal. Ali foi o último tipo ponto alto que a gente teve. E depois a gente tem tentativas, né, como o CNT toda hora tentando, mas nunca passou. E naquela época tinha assim, o chaveamento também que favorecia você fazer os jogos um pouco mais tranquilo, tanto de ida como de volta. Nós jogamos com o Grêmio aqui, jogamos com o Grêmio lá, jogamos com o Paraná Clube aqui, com o Paraná lá, jogamos com o time lá de Goiás aqui, lá e assim por diante. O Paraná ele desponta em 93 como um grande time, né? Sim. O Grêmio é o Grêmio, né? Então a partir daí ele, 93, 94 teve uma incerteza do Operário em si, né? Teve o Tec-Chute, se não me engano, foi o próprio Ubiratã que foi campeão em 94. Aí veio 95, aí as coisas foram, de uma certa forma, se perdendo o valor da real situação. Né? Os dirigentes mais ultrapassados um pouco, não queriam se renovar, ficavam naquela mesma coisa da década de 70, de 80. E o futebol mudou também, né? Foi. O futebol ele vira mais empresa. Quando fui para o misto em 89, nós fomos campeão em 88, 89 fui disputar pelo misto lá em Cuiabá. Não tinha tanta diferença, né, de lá pra cá. Cara, eu vou falar a verdade pra você. O futebol não tinha diferença, mas a administração naquela época já tinha mudado lá no Mato Grosso. Já tinha, lembro muito bem. O Orlando Kreis, que ele foi presidente aqui em Operário em 84, ele me levou pra lá em 89. E eu cheguei lá, o misto estava em último lugar, e fomos indo, conclusão. Fui campeão lá no misto também, em Cuiabá, em 89. E lá já a federação já estava com mudanças para o próximo ano, para a coisa melhorar mais ainda. Tanto é que em 90, né, eu não acertei financeiramente aqui no Operário, eu fiquei um bom tempo, 2 meses só treinando, não aparecia clube. Quando aparecia a diretoria, naquela época era muito punitiva. Por causa do dono do passe, né? Era muito punitiva, achava que só tinha que punir jogador, né? E a gente perdeu o valor aqui. E aí eu acabei indo para Cáceres. Minha questão financeira, eu pedi uma proposta, o pessoal aceitou, conversei na época com o Rodrigues, não, pode ir. E eu fui para Cáceres. Quando cheguei em Cáceres, falei, Cáceres, tá bom, vamos lá, vamos ver pelo meu dinheiro. Mas a organização, a federação naquela época já estava dando premiação para quem ia ser campeão, em dinheiro. Ela já estava colocando um jogador de nível nacional em cada equipe, para fortalecer o campeonato. Olha a visão da Federação do Mato Grosso, em 90. Aí foi indo, aí 91, 92 e tal. Aí quando foi, naquela época, se não me engano, 90, nós jogamos contra o Rogério Ceni lá em Sinop, o Rogério estava lá em Sinop. Então as coisas foram mudando no Mato Grosso, porque eles se deixaram mudar para melhor. Você acha que eles têm uma visão mais antenada com os grandes centros do que a gente? Totalmente. E ajudou muito que o Gaúcho foi para lá para fazer essa inovação na época, quando eu lembro muito bem, porque nós jogamos contra o Gaúcho aqui, eu tinha amigos meus que conheciam o Gaúcho muito bem. E o pessoal, o Gaúcho montou um CT lá em Cuiabá, tal, não sei o que, meteu grama sintética, isso, aquilo, vai inovar. Falei, não, vai dar nada. Cuiabá, não é louco não, porque vai. Foi, e de repente, e passou 10, 15 anos, o negócio, pum. Opa, tá, o time já está na 3ª divisão. O time está na 2ª. O time subiu, e aí? Hoje depois o time não subiu. Aí veio o Luverdense por fora. Eu conheci o presidente do Luverdense lá em Araraquara. Eu conversei com o cara, fiquei assim, ó. Eu estava na Ferroviária na época, ele foi lá para buscar jogador. Eu falei, meu Deus do céu, a cabeça dos caras é totalmente inovadora. Então, quando você tem uma empresa, ou você tem uma visão, que você é uma pessoa de os seus 70 anos, 80 anos, mas você tem uma mente nova, fluida, meu. Então não adianta eu trazer a minha tradição na década de 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, 2030, eu estou com a mesma cabeça. Nós vamos ficar aqui, disputando a 4ª divisão com eliminatórias aí até o resto da vida. Se tiver quinto, se você não se deixar absorver as informações e as inovações que tem aí fora, tanto é que hoje a conversa que você vai em todos os lugares de parte tecnológica é a inovação, só que a inovação não é só na parte tecnológica, é aqui no seu dia a dia, é um rapaz que está ali antenado com todas as mudanças tecnológicas que tem em questão da câmera, da iluminação, disso, da posição, isso aí é inovação. As pessoas às vezes não têm essa visão. Então,
falta esse, pelo menos na minha visão, eu posso estar até enganado, falta nesse meio nosso futebol essa parte que possa ajudar isso. Nós temos muita gente boas novas por aí. Nós tivemos o Fabinho, que ele colocou o time dele junto lá no ABC para fazer algumas coisas. Ele teve algumas respostas individuais que conseguiu por alguns jogadores lá fora. Mas ele teria muito mais com a representatividade se tivesse incentivo. Se tivesse incentivo financeiro para dar continuidade. Hoje, quem nós temos aqui em Campo Grande? O Náutico, do Júlio. O Júlio é a mesma coisa. O Júlio é meu amigo. Eu admiro muito o trabalho que ele está tendo, ele está fazendo curso lá fora, ele está se modernizando, ele está ajustando, ele está isso e aquilo. Pô, Júlio César está com o Náutico aí, disputou a segunda divisão ano passado, subiu e teve um probleminha lá de, né, administrativamente, não soube coordenar a questão do cartão, aí tiraram ele da primeira divisão, está disputando de novo. Hoje nós temos o pessoal da UEFA, sim. Que abraçou a Portuguesa, resgatou a Portuguesinha, aquela que a gente disputava os metropolitanos. Fazer teste na Nossa, era uma pedreira para jogar contra a Portuguesa. Ele de Castilho, né? Nossa, nem fala, cara. Era como se fosse um segundo Taverão. Você tá louco, a Portuguesa era muito forte na época, você é louco. Ali no Lar do Trabalhador, ele jogava naquele campo lá, horrível, vai fazer o quê, né? E aí os caras resgataram a Portuguesinha. Por quê? Tem nome, tem pessoas antigas, tem os empresários que estão ajudando eles. Eu espero que não fique só nessa segunda divisão. Mas dá continuidade. Mas ainda nos anos 90, anos 80, quando você surge, é repetindo aquele modelo, anos 70, baseado em bilheteria. Sim. Ali sustentava futebol, tanto aqui quanto em São Paulo, quanto em outros lugares. Depois, com a lei do passe, passa a ser o jogador e o empresário como as figuras principais, por isso os clubes vão quebrando, aí você tem os processos trabalhistas e tudo mais. É isso mesmo. E aí, nessa situação, muda-se também o contexto do cenário, dos estádios serem mais confortáveis, para poder trazer o maior público frequentemente e tudo mais. Nisso, o nosso Morenão ele ficou parado no tempo. Ainda é possível resgatar esse Morenão, reformar, ou você já acha melhor ter um novo campo, como hoje em dia tem o Jacques da Luz, aí, que se tornou a casa do futebol sul-mato-grossense nesse ano, pelo menos, por conta das situações do Morenão. O que você vê para o futuro daqui? Você que hoje é um cara que transita na gestão pública, você tem uma visão de fora e também tem a visão do futebol, mas não está preso naquela visão de antigamente, né? Eu vejo que o Morenão, acho que ele não cabe mais hoje da forma como está. Tanto é que você vai disputar um campeonato hoje dentro do pessoal, até fala, mas o jogo do Operário contra o Operário do Paraná, de Ponta Grossa, devia ter sido no Morenão. Pô, foi um show no Moreninha. Eu fui lá no jogo lá. Sim. O Jacques da Luz estava lotado. Agora, isso que é o gostoso, o jogador ele se sente motivado num estádio lotado. Agora, não precisa ser um estádio com 50 mil pessoas. Pode ser um estádio com 2 mil, com 3 mil. Mas que tem atmosfera, né? Exatamente. E a Moreninha tem toda essa atmosfera de trazer, de ser aconchegante, próximo do próprio jogador, do torcedor ali. Só que a questão do acesso à Moreninha, como agora está sendo melhorado por vários outros acessos, e acredito que possa melhorar, vai dar continuidade nisso aí. O Morenão, ele foi daquela época saudosista do futebol, que às vezes a gente comenta até hoje, e eu brinco com os comercialinos, que o time do comercial, os torcedores que é o comercial, para encher uma Kombi, né, faltava uns 2 lugares, o pessoal ia. No Operário tinha congestionamento aqui na Calógeras com a própria 26 de agosto, já tinha um congestionamento ali, não sei se você lembra. Sim. Era caminhões de pessoas em cima do caminhão, naquela época que podia ir em cima de caminhonete com bandeira, até chegar lá no Morenão. Chegava próximo do Morenão, ali no trilho, antigamente, os caras já largavam os carros ali, porque o estacionamento estava lotado. Nós, quando íamos jogar... Era um time com média de fato, alto, né? Nós, quando íamos lá pro estádio, a gente ia aqui pela Manuel da Costa Lima, subia a Costa Silva, já saía lá em cima. O pessoal já não usava muito aquele trânsito antigamente. Então a gente já tinha, o pessoal que da nossa logística fazia isso. E mesmo chegava lá na ponta, tinha todo, Operário, tal, batia no ônibus, aquele ouro todo. Era gostoso isso. Então hoje já não cabe mais. Isso a gente está falando no Morenão com 30 mil pessoas no 30 mínimo. mil. Eu joguei a final de 88, eu não esqueço até hoje, né? E até o saudoso cuecão pegava na mão de cada um assim, ia apresentando para a torcida, falava o nome.
né? E tinha 38 mil pessoas. Pagantes, né? Fora quem tivesse o leilão inteiro fechado, a geral, o anel de cadeiras, das arquibancadas dos dois lados, lotado. E fora do estádio cheio também. Fora do estádio cheio, comercialmente ali, toda aquela abrangência de pipoqueiro, churrasquinho, não sei o que, aquele rolo todo. Então isso aí também ajuda a cidade em questão de reavivamento comercial. Se fosse comparar hoje em dia com o que o Operário foi nos seus bons tempos, com algum clube hoje atual, seria mais ou menos como um Atlético Paranaense, muito mais que o Cuiabá, possivelmente. Muito mais que o Cuiabá. Muito mais que o Cuiabá. Muito mais que a Chape, por exemplo, também. Muito mais que a Chape também. Por quê? Hoje, eu até comento com o pessoal dos nossos encontros do Master Operário, a gente comenta, naquela época, de 88, 86, 83, 84, quando eu cheguei no Operário, bicho, não queria falar não, nós tínhamos 2 campos para treinar. Nós tínhamos uma piscina disponível para fazer recuperação e regeneração de musculatura. Era feito isso em 80 e 86, até quando eu parei de jogar tinha isso no futebol. Nós tínhamos uma aqui na Bandeirantes, aqui pertinho aqui, o nosso alojamento. Eram 10 apartamentos, cada um com um ar-condicionado, tinham 4 camas cada um. Descia embaixo, era um refeitório enorme, uma cozinha enorme, estacionamento do tamanho do mundo, cabia lá seus 50 carros. Isso no CT? Não, aqui no... Sim, na sede. Na sede, onde hoje tem todas essas garagens aqui, era estacionamento. Tinha a parte na frente da Bandeirantes aqui, aquela parte administrativa, com aquele vidrão de um monte de troféu, que eu não sei nem para onde foi aqueles troféus. Tem alguma parte que está lá no próprio Clube IP, mas a maioria deles sumiram. Então era uma coisa assim, de time grande. E outra coisa, lá dentro do nosso vestiário, por mais que se fosse, com tabraços fechados, nós tínhamos um banheiro bom com água quente e água fria. Nós tínhamos uma sala de musculação na época, tinha todos os aparelhos que eram necessários para fazer um fortalecimento razoável. Você está entendendo? Então, os CTs que o pessoal começaram a fabricar, depois na década de 90, de 2000, não sei o quê, o São Paulo tem um CT, o Corinthians fez o CT, o Palmeiras... Operário e até o próprio comercial um pouco mais limitado já tinham. Eles já tinham esse CT pronto. Que é isso que dava era um deles. Por isso que às vezes um time grande vinha aqui era surpreendido. Não, lógico, porque as pessoas vinham jogar aqui, os jogadores de outros clubes, os caras falaram, bicho, lá no Botafogo não tem isso, lá no Rio de Janeiro, lá no Vasco não tem isso, não sei o que, os caras veio muitos cariocas pra cá, os paulistas, o pessoal do Nordeste, então nem se fala. Os caras chegavam no Esporte, Náutico, o pessoal do Rio Grande do Sul, do Inter, então chegavam aqui. Eu falei, cara, que estrutura louca. Nosso material, meu amigo, era só Adidas. Era Adidas que o seu Garcia tirava do plástico para botar, para treinar com a ressalva dele, que era um cara muito conservador. Mas quando tinha um material mais usado, era tudo cheirosinho, limpinho, bem dobradinho, cabia sua chuteira limpinha, arrumadinha. Na hora do jogo a chuteira estava engraxada, estava limpa, está tudo certinho, entendeu? É tudo Adidas. Depois que a Adidas parou de patrocinar o Operário, nós usamos o material da Adidas há mais uns 10 anos. Então, tinha-se uma estrutura em cima disso aí. Então isso aí, muitas pessoas não sabem que existia isso. Coisa que hoje em dia até... É comum, é corriqueiro, qualquer clube, não sei o quê. Por mais que tenha os times hoje mais limitados, que não tem um CT, mas qualquer lugar que vai se treinar tem que ter uma estruturazinha razoável para seguir. Um departamento médico bom, nós tínhamos médicos bons, muito bons. Nós tínhamos o Zé Wilson, em 86 eu torci o meu joelho jogando pelo Júnior, numa final aqui contra o Comercial no Taverópolis, do Elias Gadia. Eu torci o joelho jogando. E eu acabei, final do jogo, perdemos aquela final, e acabei não saindo, insistindo, eu arrebentei meu joelho. Aí passou um tempo e tal, os Zé falaram, vamos ter que operar. 86, meu amigo. Eu tenho aqui 2 cortes, um de cada lado, assim, eu tirei os 2 meniscos, eu tenho até hoje, não tenho menisco na perna direita. Só que a operação... Depois ele teve toda uma carreira pela frente da mesma forma. Eu tive uma carreira, eu até falo, eu sou um cara abençoado, porque até hoje meu joelho não incha, eu não sinto dor, eu não sinto impacto nenhum. Brinco minha mãe bem feita, então. Não, foi excelente, você vê o nível que era.
o nosso cirurgião. O Gilmarzinho, foi, né, o saudoso Gilmar, que nos deixou o ano passado. O Gilmar teve 2 operações de ligamento sérias no joelho, ele tinha uma cicatriz desse tamanho, assim, em cada joelho. E ele voltou a jogar em alto nível. O cara torceu, quebrou o tornozelo uma vez ele também, o Zé Wilson foi lá, ajeitou, costurou, ajeitou os ligamentos, voltou a jogar normalmente. Você vê, o nível da parte médica também, antigamente, era muito boa. Nós tivemos muitas, né? Teve muitas falhas, logicamente, mas mesmo assim, teve mais acertos do que falhas. E isso aí não teve uma continuidade para a gente ter uma gestão, questão de futebol, em cima disso aí. Hoje em dia, bom, você está representando aí o projeto do Operário Master, é o rosto mais, isso aí foi uma ideia mais divulgado, que é uma forma também de tanto valorizar esses ídolos, mas de certa forma até valorizar a marca do Operário, que não fica em exposição o ano inteiro. Verdade. Né? Acaba dependendo de um calendário muito pequeno, que é o calendário do estadual daqui. Às vezes consegue o acesso para o segundo semestre, né, no Campeonato Brasileiro. Como que foi também a implantação disso, até para a atual presidência aceitar, o relacionamento com relação a isso? O Estevão, ele, quando nós tivemos essa parte aí, ele estava entrando no futebol. Na época, quem estava, se não me engano, foi em 2013, por aí, ou 2012, que nós começamos a ter essa ideia. Na época era o Tony, que era o presidente. Eu conversei com ele, falei, a gente está fazendo, montar um grupo, né, resgatar o pessoal, né, e a nossa ideia não é só os ídolos que a gente vai estar convidando para estar junto com a gente. Porque o Operário, ele foi uma passagem muito grande para muitas pessoas hoje de 40 anos, 50 e 60, onde eles tiveram a oportunidade de estar treinando, eles foram para o júnior, mas não chegaram no profissional. Só que o nosso convívio era intenso também. Sim. E nós trouxemos isso para Campo Grande. E a gente cruza com várias pessoas até hoje. Então foi isso que nós fizemos. Não foi só a questão de estar lá, Paulão, Pastoril. É o fator comunidade, não, né? Sim, é o pessoal que, treinou, brincou lá com a gente. É o Peterson, aí é o José, tá lá o Bozo, tá não sei o quê, os amigos, tá o Tarugo. O Tarugo jogou profissional há muito tempo. E tantos, o Andrezinho jogou muito bem, despontou no comercial, no próprio Taveira. Tá lá junto com a gente hoje. E assim como tantos outros. Então a nossa ideia que nós trouxemos, que estamos segurando até hoje, que foi legal, é essa. Não só os ex-jogadores, mas também as pessoas que entraram lá dentro e viram que a ideologia do Operário, eles trouxeram para dentro da parte comunitária da vida deles, a parte comercial da vida deles, do seu dia a dia. Nós tínhamos um treinador, na época do Júnior e Juvenil, que você lembra muito bem, o Silvio Elite. O que o cara fazia com a gente, aquele grupo que estava lá... Formou homens. Nossa, só não formou homens, meu amigo. Ele chegava, ele tinha uma vontade tão louca, ele falava não sei o que, mas já babava, aquele vermelhão, aquele descendente de austríaco, e ele vai, não sei o que e tal, falava um palavrão, vamos lá. E uma coisa que ele sempre falava pra gente, tô aqui, tô um grupo de leão, aqui nem é carneirinho, que não sei o que, era sempre isso aí. Então, isso aí te motivava. Então, muitos que acabavam não dando certo, que chegaram limitado na questão técnica do futebol... levavam para a vida isso. Eles já levavam para a vida isso. A gente tem várias pessoas aí. Eu cheguei a fazer o documentário lá no Jornal Estado e também entrevistei aqui o Beto Avelar. Sim. Dessa época. Depois o Beto Avelar, na vida, vira chapeiro. Pois é. Né? E, tipo, chapeiro e estudando direito. Todo mundo vai lá, Mauricinho, todo cara corre pra bater. Nessa época eu tava fazendo educação física lá, eu lembro. Nós estávamos nesse intervalo, ele e o Luquinha lá, mexendo, não sei o que, a gente ia lá, comprava o lanche dele, não sei o que. Ele aí, voltava pra sair de aula. Eu voltava. Aí eu peguei até uma beladinha da bolsa lá também, pra gente jogar o futsal. E nunca foi minha área o futsal, mas pra mim poder, né, ter um descontinho lá pros padres, eu falava, Beto, me ajuda aí pra entrar. Não, tá bom. Então. Mas os goleiros, não, eu quero ser o quarto, o quinto goleiro aqui, eu quero ganhava tudo, você ganhava tudo, né? Então eu fiquei lá uns 2 anos na equipe do futsal junto com eles, mas eu praticamente nunca joguei. Ia lá, o Marcílio do Operário, jogador. Essa fibra foi assim, você trabalhar o dia todo, aí você vai lá à noite estudar. Aí depois que vocês estudavam, aí vocês iam treinar de madrugada. Tinha treinar, tinha acabado de treinar.
E ali é uma coisa de louco, né? Aí depois começaram os estágios, eu lembro muito bem que você trabalhava tal, você tinha que sair no esquema do trabalho 5, 6 horas, eu arrumava um estágio, você ia para a faculdade, a faculdade tinha um treino, então era uma vida muito maçante, muito louca. E graças a Deus conseguimos superar isso. E a fibra do atleta, né? Que passou por muita coisa, que tem esse brio, esse orgulho. Porque nós fomos na época também, hoje é diferente, né? Hoje tem o tal do politicamente correto, que você não pode falar nada, você pode fazer nada, mas a gente era muito humilhado. Era muito humilhado, assim, na parte né, em questão de dirigentes, na questão de próprios juízes, quando a gente jogar fora, eu lembro muito bem, a gente estava jogando contra o Náutico uma vez lá no Recife, e a gente estava ganhando de 1-0, e nós fomos para cima do juiz, o juiz falou assim, vocês querem falar o quê aqui, seus coreiros? Era coreiro que falava na época, né? Você acha que vão ganhar do Náutico aqui dentro, não sei o que, aí de repente do nada ele arrumou um pênalti, de repente do nada o cara fez um gol impedido, aí os caras deu mais um pênalti, perdemos lá e nós saímos dali derrotados assim, psicologicamente, para aquele jogo. Fiquei pensando, putz, mano, que coisa, né, cara, a gente, time bom, organizado, arrumado, e vamos ser roubados por isso aqui. Então a gente era muito... Não, e era um futebol que em outra época, hoje em dia tem o VAR, né, era tudo muito interessante, mesmo no VAR tem erros, né? Aquela época, nossa, bicho, era um juiz, 2 bandeirinhas. E eu tinha muitas vezes suspeito. Eu tinha uma zagueirada louca na minha frente, pô, eu joguei com o Amarildo na minha frente, Zé Ronaldo, Edson Soares, pô, o Celção. A bola tava lá, o atacante dava uma vacilada aqui, eles, pum! De repente eu olhava, o cara tava caído lá. O atacante ia se criar lá na lateral esquerda, ia vir pela beirada, o treinador falou, pô, eu te coloquei centralizado, o treinador nem sabia o que tinha acontecido. Então tinha essa, né, fazia parte do futebol. Hoje não mais, hoje tem câmeras para tudo quanto é lado. Mas ainda é um jogo de intimidação psicológico, de né? De fato. Agora, se você falar da questão do preconceito, como a gente começou na entrevista, né? O ex-jogador de futebol, quando ele vai para uma outra área, tem, no caso do ídolo, uma facilidade até maior. Mas ainda tem esse preconceito muito grande com o ex-atleta, como se ele não tivesse vivido uma profissão durante boa parte da vida dele. Ainda mais quando essa nova área não é ligada ao esporte. Sim. Você passou por isso. E às vezes até, de certa forma, pode até ter sido abonado pelo nome que você tem. Mas como que é também ver outros, às vezes, uma reclamação de algum amigo, algum colega de cabeça baixa, pô, fui em tal lugar, me trataram mal, não levam a sério que eu estou aqui no serviço público, ou não levam a sério que eu sou empresário. Eu trouxe aqui o Wesley, também que jogou no River Plate aqui, e ele até não gosta tanto de falar que jogou bola, ele prefere mais a referência atual. Algumas pessoas ele vai e troca ideia disso. Então o ex-atleta ele vive também um pouco, não só do futebol, mas de outras áreas também. E você teve a oportunidade da formação. Sim. Né? Ralou muito por conta disso, mas outros que não têm acabam penando bastante com relação ao preconceito, daquela coisa assim, quando é atleta, tá ali fazendo gol, tá ali defendendo pênalti, vale muito, todo mundo adora. Depois, quando vai para a sociedade, existe uma marginalização muito grande, até se falaram aqui no programa, de atletas que estavam com dificuldade financeira, passando fome e tal. Você, como um líder dessa galera, você viu todas essas realidades e também tem que ser um cara de incentivar, de conversar, O que eu vejo nesse ponto? Assim como no futebol, no vôlei, no basquete, em qualquer modalidade coletiva ou não, quando você tem uma equipe no futsal com 5 jogadores, um goleiro mais 4, mas você sempre sabe que tem 1 ou 2 que são lideranças num grupo de 12, esse 1, 2 eles vão sempre disputar em qualquer lugar. Qualquer lugar. Esses outros 6, 7, 8, estou falando futsal, mas eu levo para todos os esportes. Sim. Esses outros, pela introspecção deles, pela forma que eles veem a situação, sempre tem uma liderança. E quando tem uma liderança em outra área e joga em cima dele a responsabilidade, o que ele faz? Se fecha em copas. Opa, peraí, eu estou sendo cobrado de uma situação que eu não tenho conhecimento, que não sou... Isso é o meu pensamento, o que eu penso. Você está falando de uma sabedoria tão grande, Marcelo. Eu penso assim. Porque olha que legal, se um time de futebol, seja ele qual for, né, tá falando de um time de futsal e tal, o líder
ele é obrigado a ter gestão de grupo, Sim. a ser humano, Sim. a focar no resultado, no propósito, a saber lidar com instabilidades Sim. e manter a esperança das pessoas, do time e tal, tudo mais. E ter isso tudo muito bem definido, porque o esporte ele é crucial. Ou tá arrumadinho e tem ou perspectiva, não tem ninguém, tá ou não vai para frente. Na vida comum, isso não acontece. Muitas vezes, o ex-atleta, seja ele de qualquer modalidade for, ele vai para uma empresa, ele olha para o gerente é um egoísta. Ele não foca na gestão de grupo, ele não tem senso de propósito. Ou numa empresa que ele vai ver isso. Ou se for na gestão pública, ele olhar uma repartição que não vai ter essa ideologia de trabalho e tudo mais. Sim. O ex-atleta, ele vai sentir muito mais essa diferença do que uma pessoa comum. Totalmente, porque ele sempre teve uma referência de uns 2, 3 anos do grupo. No nosso caso do futebol, com muitas pessoas, ensina muito. Eu tenho esse problema até hoje de ídolos que foram caras referências no futebol aqui no Mato Grosso do Sul, que às vezes eu chamo ele e falo, bicho, vai ter a nossa confraternização, assim, vamos lá. Pô, mas bicho, a gente tem que estar convidando por questão do dinheiro, da mensalidade, onde você não está pagando. Não é a mensalidade, eu quero você junto com a gente para poder participar, bater um papo, ver o pessoal, tá bom. O cara não vai. Então, muitas vezes, é muito fácil você se fazer de vítima quando chega um comentário, pô, fulano de tal passando necessidade, o ciclano não sei o que está desempregado. Agora, a culpa, às vezes, não é de quem nós que estamos aí em destaque, trabalhando normalmente, que a gente tenta resgatar, mas o cara se fecha, o cara não quer se deixar ser ajudado. Eu tive casos aqui, morre 2 vezes. Eu tive casos aqui em Campo Grande que empresários, cara de, não quero citar o nome, de repente, né? Mas o cara falou, pô, Marcílio, mas tem lá o fulano, tá, não sei o que, tá morando lá atrás, lá no Monumento, Jardim Monumento, não sei aonde aí. O cara falou, vamos ajudar ele. Eu falei, ajudo, tá? Quando eu tava na época na Funesp, vê lá, a gente consegue arrumar um emprego para trabalhar na escolinha. Então vai lá e falou, cara, eu não tenho acesso. Mas quem tem acesso? O cara que tem um CT lá perto já tem acesso. Então fala para ele conversar com o cara, traz ele aqui para mim, que a gente faz a ficha dele e vê se é aprovado na prefeitura para ele trabalhar como instrutor de futebol, tá bom. Passou 1 mês, passou 2 meses, passou 3, e eu cheguei no cara, e aí? O cara não quer sair de casa, tá dentro de casa, não quer... Então, a nossa parte nós fizemos. Agora, se o nível de depressão, o nível de limitação do cara chega a esse ponto, vai para a questão médica, sei lá, eu não tenho como fazer isso aí, a gente é limitado. Até o ano passado, esse ano agora, teve pessoas que, com essa mudança da gestão municipal, teve alguns ex-atletas nossos que foram exonerados, tanto é que eu também fui exonerado na época e voltei depois. Essas pessoas não voltaram, ficaram frustrados. Ou não sei o que, eu vou ter voltado, também é uma questão financeira que a prefeitura colocou junto à fundação, que respeito muito bem, mas eles tinham que, de uma certa forma, dar continuidade da mesma forma. Aí eu fui convidado para vir no grupo, e toda vez que eu estava eu estou aqui por sua causa do Celção, do Gilmar, do Andrezinho, do Porvinho, os caras são gente boa, eu gosto de vocês, eu quero estar junto sempre. Conclusão, não foi mais empregado, se isolou, não quer estar mais conosco, está trabalhando numa parte formal aí. Você contar que nada na gestão. E quando eu chamo para reunião, eu falo, não, eu não vou. Então, peraí, bicho, tá errado isso. Se eu tivesse sido exonerado, não tivesse voltado agora no mês de janeiro, eu ia falar, prefeito, muito obrigado pela oportunidade, trabalhei aí 7 anos, eu vou lá, e como que eu fiz com o Marco depois que ele saiu, né, não conseguiu se reeleger, agradeci ele também, pronto! Nosso ciclo de vida no nosso trabalho é um momento que a gente está ali. Eu fui demitido, fui empregado, eu vou me virar, tenho que correr atrás. E não trazer mágoa que eu tenho que levar aquilo ali pro resto da minha vida. Então, como é no esporte também. Como é no esporte, e aí que eu te falo. Muitos caras não se deram bem e tal, os caras que se deram bem como você. Não, eu não tive um disso. Pra você ter uma noção, muitas pessoas não sabem. Eu joguei até meus 29 anos. Goleiro era para jogar até os 40 na época. E eu, modéstia à parte, eu tinha uma escola muito boa. Eu pegava muito. Pelo meu tamanho, eu tinha uma força explosiva,
né? Hoje eu tô com 56 anos, não tenho mais, mas eu tinha uma força muito louca, eu saía do chão muito fácil, eu saía do gol muito fácil. A minha prioridade é quando a bola era alçada na área, era eu que saía, já conversava com meus zagueiros, olha, viajou é minha, vocês nem vão, porque eu tinha perna para isso. Hoje dá maior raiva quando eu vejo o goleiro de 1,90m, 2 metros, a bola dentro da pequena área e o cara trancado dentro do gol, dá vontade de bater na televisão. Que a chance do gol Nossa, é o show, porque quando ela viaja, viajou, o goleiro tem que sair. A interceptação é dele com a mão. Ele relar a unha na bola, ele já tira o tempo do atacante. Esquece. Aí, agora, sair por sair no teu tempo, agora o que é? É treinamento. Entendeu? Então eu falei com 29 anos, eu tinha novo, por quê? Frustrações. Eu tive um momento bom na minha carreira com 21, 22 anos, que veio aqui Cruzeiro para me contratar, veio Goiás para me levar, aí depois no ano seguinte o Guarani veio para me levar. E era mais difícil. E era passe preso naquela época, então a diretoria não queria me liberar, então, e não só eu como tantos outros. Teve-se uma parte punitiva, porque teve um momento que eu não fui bem em alguns jogos, eles me encostaram. Então tudo isso aí foi, sabe? Eu falei, não é possível um negócio desse, um potencial desse. Era para estar despontando e ganhando milhões na cara. Milhões não, né? Ganhava razoavelmente bem lá fora. Mas a visibilidade era outra, assim como tantos outros tiveram essa visão. E foi onde eu parei cedo, frustrei e tal, não sei o quê. E não me fechei. Falei, peraí, eu vou ter que seguir minha vida. Para você ter uma noção, em 2004, quando eu fui trabalhar como treinador de goleiro no Paraguaçuense, foi eu e o professor Eliseu, que é o preparador físico na época nós fomos lá para Paraguaçu Paulista, tentava se resgatar o Paraguaçuense, que foi uma referência a nível paulista também, e começamos a treinar uma equipe e tal, não sei o quê, e o time não descontou. Quando estava finalizando o campeonato, né, da B2 da Paulista, que era a terceira, quarta divisão, aí apareceu lá um goleiro lá para fazer um teste, morava lá em Porecatu, 1,97m, grandão. Aí fiz uns treinos com ele, falei pros caras, pô, encerrou a inscrição essa semana. Falei, nossa, ele coloca no bolso todos os nossos goleiros aqui. Tá parado aí, não sei o que, tá, vamos ver. Então eu falei, ó, bicho, é o seguinte, o cara dormir embaixo de uma mesa dessa aqui lá, que a gente não tem estrutura nenhuma lá também, tava começando também, eu como preparador de goleiro, e no ano seguinte, a empresa que estava lá em Paraguaçu Paulista pegou o Olímpia para disputar a A2 do Paulista, que é a segunda divisão do Paulista. Os caras contrataram um goleiro do São Paulo, outro lá do América do Rio Grande do Norte, outro não sei aonde. E como eu estava treinador de goleiro, eu falei, Marcelo, se tiver mais um goleiro, você pode trazer aí pra gente ver, né? Eu falei, agora, né? Como quem diz, né? Eu falei, tá bom, não tem mais. Ela falou, tem um goleiro que estava comigo lá em Paraguaçu Paulista, tal, não sei o quê, não sei se ele tá desempregado. Mas ele jogou em algum lugar? Não jogou em lugar nenhum, não. Então traz pra cá, só que paga só 2 salários mínimos. Falei, beleza, então tá bom. Aí liguei pro cara, ô fulano, papapá, não sei o quê. Falei, não, Marcelo, tô aqui, tô em casa, não. Vem embora pra cá. Vamos disputar aqui o Paulista. Só que vai ter que ralar pra caramba. Aí, tá. Aí começou a treinar, passou um mês, passou 2, os caras olhavam, não dava nem moral pra ele. Jogou um goleiro na estreia, tomou 4. Os caras já olharam pra mim e falaram, ó, vocês trouxeram o goleiro. Treinava e tal, não sei o que. Aí no outro jogo entrou um goleiro, quebrou o braço. Aí veio o outro goleiro, foi jogar, tal, não jogou porque o América do Rio Grande do Norte pediu ele de volta, ele foi embora. Aí voltou aquele que tomou 4, ele tomou mais 2, falha dele. Aí o treinador virou pra mim e falou assim, bicho, é o seguinte, eu vou colocar o seu goleiro, mas se ele não for bem, vai eu, você e ele embora. Você garante? Pode colocar. Falei, cara, o cara não jogou, os caras estão perguntando pra mim, o cara jogou. Eu falei, cara, pode colocar, esse é goleiro de time grande. Só porque ele é grandão, eu falei, cara, você não tem ideia que esse goleiro pega. Você não tá olhando os treinos, né? Tô vendo lá, tal, então tá bom, pode colocar. Conclusão, colocou o cara, não saiu mais, disputou a A2, 2006. 2007 esse treinador foi para Paranavaí, montou o time e falou, Marcílio, cadê aquele goleiro? Tá bom, manda ele pra mim aqui. Mandei. Aí o ano seguinte o cara foi convidado. Já vi isso, daqui a pouco eu vou falar o nome do cara. Ó, o cara vai pra... Eu tô indo pra Atlético Paranaense, o goleiro vai ficar aqui, os caras vão cuidar bem dele aqui. Beleza. Foi campeão em Paranavaí em 2007. Vanderlei. Olha só. Goleiro do Santos, o goleiro do... Ele jogou aonde? No Grêmio também. Ele foi pro Curitiba, né? Ele foi pro Curitiba, no Curitiba jogou lá muitos anos, foi campeão no Curitiba. Aí depois foi pro Santos, ficou muito tempo, ele foi pro Grêmio.
E agora está E quase foi para a seleção. Quase foi para a seleção. O Tite ignorou ele. Né? Não, ele estava assim, pegando tudo. Pegava pênalti com uma coisa, de pega pênalti até hoje, uma coisa absurda, louca. Um cara que estava lá jogado. Eu tive essa visão de ver um potencial ali. Então isso aí é gostoso pra gente. Poxa, uma satisfação muito louca. Como você falou, tem coisa que só a vivência... Eu tenho luvas que ele manda pra mim até hoje lá, que eu nem usei até hoje. Tem 3/4 pares de luva lá, louco, camisa, um dos times que ele jogava, tudo. Então isso que nos satisfaz. Agora, quando você para de jogar e vai para outra área, e vem para cá, vai para lá, vem não sei o quê, se você se fechar e ficar limitado, assim como hoje eu estou na Cidagro, que eu saí da área esportiva na Funesp, mas eu fui para uma parte administrativa na Cidagro, que não deu continuidade, mas hoje eu estou lá num outro setor que eu procuro fazer o meu melhor. Eu aprendi muito em gestão de pessoas. Até uns tempos atrás eu era um pouco mais rústico, em que o cobrador e tal, então a gente vai amadurecendo e vai vendo que a gente coloca uma posição para as pessoas, questão de trabalho, de organização, e o resultado, se ele não trouxer, o problema vai ser maior deles, que vai ser, de uma certa forma, a cobração eles. Mas essa filosofia do esporte você tenta levar para ali e acaba ensinando muita gente. Né? Totalmente. Né? Então isso é gostoso. Eu não levo só o Marcílio, até minha esposa, mas todo lugar que a gente vai, o pessoal vai falar com você de futebol, o cara lembra de você. Eu falei, mas assim, vou fazer o quê? E assim como você falou a respeito do rapaz que veio aqui, que nem gosta de falar que jogou futebol, eu, muito pelo contrário. Onde eu tenho a oportunidade de colocar a bola no meio, eu coloco porque o pessoal adora futebol, Danilo. O futebol abre portas. E nisso Mato Grosso do Sul, né? Não abre portas para tudo quanto é lado. Você não tem noção. Agora, se você também não fizer a sua parte, em questão de abrir uma oportunidade e você não agarrar a ideia continuidade, aí você fica como como se diz, um profissional fora da sua área esportiva, medíocre. Então a gente tem que se atentar para a situação. Outra coisa importante que o esporte ensina é a noção de projeto. Sim. Né? Uma temporada ela tem começo, meio e fim, alguém vence, alguém não vence. Exatamente. Isso também você leva para a vida e leva também para o trabalho. Por exemplo, até o Parque Tecnológico agora que recém-inaugurou aqui em Campo Grande, lá no começo, a idealização dos projetos, você participou disso, chegou a fazer viagem. Sim. O Rodrigo Terps é um cara extraordinário como pessoa, é um cara inovador. Ele saiu do esporte da Funesp, foi para a Cidagro e chegou lá, colocou os projetos dele junto com outras pessoas que lá estavam. Ele absorveu aquilo ali tudo e colocou as pessoas nas situações técnicas. Tanto é que quando eu estava na Funesp, ele me chamou para ir lá para a Cidagro, nós fizemos uma reunião, ele e o prefeito, e o prefeito virou para mim e falou, Marcílio, é você que decide, se você quiser ir, falou, cara, o Rodrigo me chamando para um projeto desse aí, deve ser coisa bem legal. Eu falei, não, eu vou sim. Né? Vamos deixar uma pessoa que já está no meio lá na Funesp, que está até hoje lá no meu lugar, o Hernani, como diretor, que nós organizamos todos os parques e praças. E aí eu fui lá para a Cidagro. Chegando na Cidagro, o Rodrigo falou, você vai para Florianópolis junto com essa equipe assim, e lá vocês vão ver todos os parques tecnológicos, centro tecnológico em Florianópolis, para estar trazendo para cá, para a gente fomentar o nosso aqui. Danilo, eu fui para lá assim, com uma abertura de aprendizado muito louca para querer absorver. O que eu vi lá, cara, é coisa de outro mundo. A gestão pública, se ela tiver um despertar dessa situação, é imposto 24 horas que cai na prefeitura com as startups. Então uma empresa que hoje trabalha comercialmente, começa às 8 horas, fecha às 11, abre a 1, fecha às 17h30, ela é minúscula em cima de uma startup de informação, porque todos os impostos que geram ali dentro desse parque tecnológico vai para a prefeitura, pouquinha coisa, mas é absurda. Por exemplo, a chance de ou a gente atrair ou a gente formar. Na nossa região uma Netshoes, por exemplo. Não, você está louco, é coisa de louco. Então teve o Parque Tecnológico, deu esse pontapé inicial da forma como foi feito agora. Então o que é importante? É ter as informações, seguir com os projetos, para estar trazendo toda essa fomentação para a gestão pública e nós darmos continuidade. Né? Eu fui tirado depois que o Rodrigo saiu, eu fui tirado dessa área que eu estava lá, mas nem por isso eu deixei de trabalhar dentro da Cidagro. Estou contribuindo lá com a gestão pública, estou sendo como servidor público. O servidor público, que eu entendi, contando com as pessoas mais experientes, o cara virou para mim e falou, você sabe o que é servidor público? Quando eu comecei a trabalhar na gestão, falando, você serve o público, você está aqui para servir o público, por isso se chama servidor público.
Então não é você, não é o seu amigo, não é o José, você está servindo todo mundo em todas as áreas. Ah, legal. Estou trazendo isso para a minha vida. Eu estou passando por lá. Amanhã depois eu posso não ser mais. Mas eu tenho essa ideia de função da forma onde eu estou hoje. Que é muito aquela questão, acho que o exemplo que você dá para todo mundo é a humildade em aprender, né, e a visão das coisas. Né? Sempre quando estiver em algum lugar, ou qualquer área que for, observar, entender, né, que é aquela visão do goleiro. Né? Agora, outra coisa também que o tempo foi generoso, graças a Deus, né? É a profissão de educação física. O educador físico, que hoje em dia não fala mais educador físico, profissional da educação física, ou professor de educação física das escolas, né? É uma profissão que, com o tempo, com as academias, com o maior cuidado que as pessoas estão tendo com o seu corpo e tudo mais, ela passou a ser mais valorizada. Muito. E hoje em dia tem... fala assim, um respeito muito maior e até uma remuneração também, o que é também um ganho muito grande para a sociedade. Você viveu toda essa caminhada, essa jornada, né? Verdade. A pessoa sabendo, na época, quando nós fazíamos, nós fomos a segunda turma de educação física lá na CDB, já tinha antigamente a Universidade Federal aqui também, vários formadores. E a partir daí, quando se falavam já naquela época, que a educação física no ano 2000 em diante ia ter uma inovação muito grande como está tendo. Porque a cobrança em questão de atividade física, não só na questão estética, mas na questão de qualidade de vida, principalmente para as pessoas idosas, acima da terceira idade, acima de 60 anos, que eu estou quase chegando lá também, eu estou percebendo hoje. Porque se eu não me cuidar, eu não vou ter uma qualidade de vida muito boa. Você pode falar, parece que depois dos 40, dos 50... Cada semana que você deixa de fazer atividade física equivale a um mês que você não fez. É verdade. Por exemplo, é diferente da gente, que nós somos ex-atletas, a nossa memória muscular é totalmente diferente de uma pessoa que é ociosa até seus 40 anos, começa a fazer atividade física. Por exemplo, eu fico 20 dias, 15 dias, um mês até sem fazer uma musculaçãozinha. Quando eu volto a fazer, a minha musculatura tá ali, prontinha. Lógico, perdi muita massa muscular, eu sei disso, mas pelo menos eu não sinto tanto impacto. Né? E a versatilidade que você tem dentro de um aprendizado de educação física, que na época eu fiz bacharelado e licenciatura, os dois juntos, né? Eu comecei a trabalhar dando aula em escolinhas particulares pequenas, fazendo estágio, e depois fui contratado, que não esqueço até hoje é a Gênesis, antigamente era aquele Te Brincando, ali perto do fórum, e eu tive um aprendizado muito grande. Eu trabalhei numa escola que, as crianças, eu trabalhei com criança de 3, 4 anos, me deram um desafio para dar, a diretora falou, Marcílio, o que você acha? Eu já dava o treinamento de futebol, dentro de uma quadra ali e tal, para crianças de 7, 8 anos até seus 12 anos. Beleza, a criança está ali, até seus 7 anos já tem uma coordenação motora. Aí quando a mulher falou para mim, o que você acha de a gente fazer uma escolinha para as criancinhas de 3, 4 anos? E eu, falei, meu Deus, porque as crianças ficam lá vendo você com a molecada, porque é da forma como a gente trabalhar com carinho com criança, é totalmente diferente de você trabalhar com adulto. Aí eu falei, tá bom, Kátia, vamos lá, vamos ver o que vai dar. Eu vou ter que fazer naquela garagemzinha ali, arrumar uns golzinhos, eu preciso de uns cones para colocar para eles brincarem e tal. Então foi uma questão mais de coordenação motora, mais grossa para eles terem, e depois foram se desenvolvendo. Quando veio já tinha uma equipezinha depois de seus, porque eu trabalhei lá 4 anos. Aí tinha lá uma outra professora de educação física, que era a Cheia, ela chegava e falava, Marcelo, não posso ir amanhã, você pode dar aula de natação? Eu, é verdade. Eu falei, mas você olha lá, não sei o que, assim. Cara, aí falou, mas eu vou precisar de ajuda, mais monitores, porque é a piscina, né? Aí tá bom, aí ia lá mais monitores me ajudar então você se deixa aprender. Então a educação física ajuda muito isso. Aí depois fui dar aula de musculação, aí fui dar aula de preparação de goleira, fui fazer, montar projeto, né? Isso ajuda muito hoje em dia da forma como a gente está hoje. E assim como você também teve as suas partes em questão de desenvolvimento que se deixou se desenvolver e trabalha da forma como tal, porque você também se deixou aprender e está aprendendo. A nossa vida é um aprendizado.
A gente vai embora e a gente não sabe tudo. E uma coisa que eu vejo muito assim, que é quanto que tá essa valorização vigente, quando você vai numa academia dessas da moda aí, Growfit, Smart Fit, aí você vê um monte de personal ali. Nossa, aí você fala assim, olha que legal, né? Como que valorizou, as pessoas entenderem. Pra todo mundo. Porque antigamente a pessoa queria pagar mensalidade e ela achava que aquilo ali era o bastante para ela ficar pronta. Verdade. Hoje, sabe, você tem a alimentação, a preparação, o cuidado. E por trás de tudo isso você tem um profissional, né? E um campo profissional muito grande. Eu tinha um problema muito grande há tempos atrás, que a minha esposa, eu falava, ela era totalmente sedentária, diretor de escola. E eu falava, você tem que fazer uma atividade física, não sei o que, eu fumava e tal. Eu falei, pô, vai fazendo, vai. Aí minha filha começou a crescer e tal, aí começou a fazer, eu falei, vai lá com a Thaís, tá bom, vou lá. Até hoje, não para mais. Viciou. Não para. O dia que não faz, ai meu Deus do céu, acho que eu engordei aquela coisa. Agora não faz engordou porque você provavelmente come bastante, a gente tem uma vida boa, né? E dá uma engordadinha, mas não tem ninguém obeso quando você faz atividade física. Você tem sua reeducação em questão dos seus momentos e o tempo. Eu não tenho tempo. Pô, gente, o tempo é a gente que faz. E atividade física em Campo Grande, até para quem não quiser gastar, tem em todo lugar. Você participou dessa revolução na Funesp, que é dos parques poderem ser utilizados, né? Também. Quando nós tivemos um avanço muito grande. Quando nós ficamos sabendo, o Rodrigo falou, Marcílio, tem uma academia novinha, tá lá no CISEP, e tá lá dentro das caixas, que não sei o quê. Eu falei, Rodrigo, não, vamos, vai lá ver os materiais como tá e vamos colocar lá no Ayrton Senna. Eu falei, pô, cara, beleza, vamos. Cheguei lá, os materiais na caixa, cara, não sei nem de onde que era aquilo lá. Fazia muitos anos que estava lá parado em gestões passadas. Trouxemos para cá, montamos aqui no Ayrton Senna a primeira educação física pública do estado. Está lá até hoje funcionando, o pessoal vai lá, faz suas inscrições, a região em cima, depois foi colocada mais outra lá no Jacques da Luz também. Pô, isso aí é um show você fazer. E um exemplo até para o interior também. Exato. Né? Acho que no interior tem muita a copiar em Campo Grande nesse sentido. Tem sim. Aí depois veio o Marcelo, quando ele estava na Fundesporte, veio aquela questão dos campos de futebol de grama sintética, aí trouxe uma para cá, distribuiu para outras cidades, né, do estado. Então, o que ajuda também, o próprio Marcelo foi presidente do Fundesporte, na nossa época, ele era um dos nossos coordenadores na própria CDB. É um cara também do mesmo naipe do Rodrigo, tá ali, hoje tá na cultura, pô, espetacular, é um cara assim, totalmente aberto, que entende que a gente precisa ter essa troca para poder dar seguimento para todo mundo. E continuidade, obrigado, parabéns aí. Eu que agradeço. E o Operário Master, quem quiser puder conhecer um pouquinho mais, acompanhar os projetos. Nós temos o nosso grupo no Instagram, né, que é o Operário Master, né? Nós temos o nosso no próprio Facebook também, a gente está sempre às vezes divulgando, colocando algumas coisas aí na própria mídia, nos nossos encontros, nossas confraternizações e o nosso futebolzinho, né? Inclusive o Jean lá de Rio Brilhante nos convidou para a gente ir em Rio Brilhante agora esse mês, ver se a gente consegue organizar a equipe para ir para lá para bater uma bolinha. Que bacana. Parabéns mais uma tá? vez. Obrigado por você com a gente. E acompanha nosso trabalho no www.esporteagil.com.br. Também tem muita coisa no YouTube, os cortes, as entrevistas completas. E também no Instagram e no Facebook do Esporte Ágil. Até a próxima.